O nosso convidado de hoje é o presidente da UNITA, Dr. Isaías Samacuva. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde. Para começar, como é que a UNITA reagiu à decisão do Tribunal Constitucional que validou as eleições e indeferiu por um requerimento da UNITA denunciando fraudes eleitorais? O Tribunal Constitucional decidiu, em relação ao recurso que a UNITA apresentou, também decidiu por considerá-lo improcedente. Portanto, nós, em face disso, de princípio, acatamos aquilo que o Tribunal decidiu, mas ao mesmo tempo nós enveredamos pela elaboração de outro recurso extraordinário, que já teve entrada ao Tribunal, já que, independentemente daquilo que foram as irregularidades do processo eleitoral, portanto, e que constitui o contencioso eleitoral, nós achamos que vários princípios constitucionais foram também violados. O que é que querem com esse recurso extraordinário? Este recurso extraordinário, no fundo, pede a anulação do processo todo, uma vez que o processo todo foi eivado de vícios que violam princípios constitucionais e, por conseguinte, pode-se considerar inconstitucional todo este processo. Mas já conhece antecipadamente a resposta que os juízes do Tribunal Constitucional vão dar? Vão novamente indeferir o pedido da UNITA? Eu dizia a determinada altura que nós queremos testar também os tribunais. Portanto, se os tribunais indeferem também este processo, eles terão de explicar devidamente em que base é que eles fundamentam os seus argumentos. Porque aquilo que nós levantamos como factos são claros para toda a gente, foram factos completamente visíveis e, por conseguinte, o Tribunal Constitucional terá de nos explicar se esses factos ocorreram ou se não. Do outro lado, como diz, não há dúvidas que nós estamos um bocado num processo daqueles que dizem que se queixam ao porco e, não tendo sido atendidos pelo porco, vão ao javali, que é a mesma coisa. Mas então, nós queremos exatamente ver se estamos nesta situação ou estamos numa situação em que as leis, a Constituição são respeitadas. Há um deputado da oposição da Casa que diz que, afinal, em Angola continua-se a ter uma democracia ditatorial. Partilha dessa asserção? Aquilo que nós temos vivido, não há dúvidas de que nos levam a essas conclusões. Nós nem podemos dizer sequer que é democracia ditatorial. Há, de facto, ditadura absolutista, autoritária, portanto, é tudo isso. Mas, mais uma vez, eu digo, nós queremos testar os tribunais, vamos esperar que nos digam, nos deem a resposta ao tribunal, ou seja, ao recurso extraordinário que nós fizemos. Além deste recurso extraordinário, aliás, nós vamos ainda ter outros processos que vamos... A UNITA, por exemplo, vai meter processos no tribunal em relação ao recente fundo soberano criado, que tem como um dos administradores o próprio filho do Presidente da República? Nós ainda estamos a falar aqui do processo eleitoral em si. Os processos a que eu acabo de me referir são processos ainda referentes ao processo eleitoral, já que, para além daqueles que constituíram violações às leis em si, constituíram, o contencioso eleitoral, há questões de crimes de corrupção eleitoral. E em relação a esse fundo soberano que tem como administrador um dos filhos do Presidente da República, qual é a posição da UNITA? Esta é outra questão. É outra questão. Nós já exprimimos o nosso ponto de vista. Pensamos devia haver uma maior ponderação, não só na constituição deste fundo, como também na nomeação daqueles que vão geri-lo, principalmente porque há, de facto, que criar, antes da criação de um fundo como este, há, dizia eu, necessidade de se criar condições para que haja transparência na sua gestão, para que todos estejam seguros de que, de facto, este fundo vai beneficiar os angolanos. Acontece que os angolanos estão a morrer à fome, agora,
Acontece que os angolanos não têm a habitação condigna. Os angolanos lutam, portanto, com problemas básicos. E não faz sentido que nós conservemos o dinheiro, procuremos guardar o dinheiro para gerações vindouras quando as gerações presentes estão a morrer. Mas ainda não foi claro sobre este fundo. Condena esse nepotismo ou não? Estou a dizer exatamente isso. Estamos a condenar esse nepotismo. Aliás, não é só por causa deste fundo. A forma como o país tem sido gerido, e eu disse recentemente no discurso que fiz, a contrapor o discurso do Sr. Presidente, eu falei exatamente do nepotismo. O país não pode ser gerido por uma única família partidária também, e os recursos do país não podem beneficiar apenas alguns quando a maioria dos angolanos passa mal. Há uma outra questão que está a dar muito que falar aí em Angola, é a questão dos jaguares para os deputados. Qual é a posição da UNITA? Em relação aos jaguares, é importante dizer-se que não há certeza. Ninguém ainda disse ou viu claramente se há jaguares para os deputados ou se não. Parece-me que alguém viu jaguares aí no Porto e deduziu logo que são jaguares para os deputados, de um lado. Do outro lado, a questão não é dos jaguares. Os jaguares, se custar ali uns 70 mil, como também custa um Land Cruiser, talvez não levantasse tanto barulho. Quanto é que custa cada jaguar? Quando se fala em 270 mil dólares para um jaguar, ali já há maca, já há problema. Não há necessidade de se comprar carros tão luxuosos num país em que a maioria morre à fome. Portanto, os deputados da UNITA não vão aceitar esses jaguares no caso de existirem de facto oficialmente? No caso de existirem, nós estamos a recomendar, estamos mesmo a ordenar que a UNITA não aceite estes carros assim. Seria um insulto à nossa população que está em condições de miséria. Mas sabe que no passado recente a UNITA esteve dividida. Não tem medo que haja deputados que venham a aceitar esses jaguares? Não, isto aqui é uma questão de princípios. A UNITA defende princípios. Se houver alguém que se recusa a aceitar isso, também estará a dizer que não está de acordo com os princípios que a UNITA defende. Portanto, o problema não é esse. O problema é que nós temos de ser sóbrios, temos de ser moderados e temos de olhar também para o interesse comum e não apenas o interesse de alguns. O senhor, neste momento, condena esta ação, mas no passado a UNITA chegou a receber carros também do Parlamento. Eu já disse, a questão não é de receber carros do Parlamento. Em toda a parte, em todos os países, deputados do Estado têm naturalmente direito a um transporte. Agora, o que estamos a dizer é que esse transporte seja um transporte que também não deixe o deputado mal, mas também não apresenta o deputado como alguém que anda a usufruir de uma forma exagerada dos bens do Estado. Bem, não é em todos os países, porque aqui em França todos os deputados não têm carros, eles têm um subsídio. Agora, eu sei que o presidente François Hollande cortou este benefício, mas foi cortado agora. Portanto, não é uma questão de Angola, apenas os funcionários do Estado e os homens que trabalham para o Estado, naturalmente o Estado faz algo para lhes dar condições mínimas de fazerem o seu trabalho com dignidade. Há também informações que circulam por aí que dizem que deputados vão ter também apartamentos. O que é que se passa na realidade? Eu não sei. Eu sei que há aqui alguns condomínios, alguns edifícios feitos e, natural, os deputados, alguns deles vêm das províncias, precisam de alojamento. E nesta necessidade de alojar alguns, penso que estarão a distribuir alguns dos edifícios construídos nesses condomínios para alguns deputados. Aí já uma questão aceitável e legal e, neste caso, os próprios deputados do interior do país podem obter esses apartamentos. Podem e devem. Agora, na distribuição desses apartamentos ou a aquisição desses apartamentos é que deve ser feita também através de métodos transparentes, claro. Toda a gente sabe quais são as modalidades, porque, ao fim e ao cabo,
não são só os deputados que têm falta de residências. Há muita gente neste país sem casa própria, sem residências. Portanto, para além de deputados, há outros também que precisam de alojamento. Mas é preciso que a distribuição seja feita na base de critérios transparentes. Como africano, como é que vê as eleições presidenciais nos Estados Unidos? Qual é a visão de África desse filho de africano, Obama, por exemplo, que até agora não fez grande coisa pela África? Bom, também eu não tinha nem tenho ilusões sobre isso. Obama pode ser filho de africanos, mas é americano. Vai olhar sobretudo para a América. Agora, os africanos é que têm de trabalhar eles próprios para os seus países, de um lado. Do outro lado, para mim interessa a forma democrática e transparente como as eleições nos Estados Unidos se desenrolam. Portanto, é um exemplo que os africanos deviam também tirar e praticar nos seus respectivos países. Agora, se ficarem à espera que o americano lhes salve, penso que estarão enganados, porque os americanos também são aqueles que vêm para tirar. Mas as relações diplomáticas com um presidente filho de africano não deviam ser reforçadas com a África? Não, eu também não partilho da ideia de que Obama não tem feito nada pela África. Eu penso que ele tem feito aquilo que deve fazer, é exigir que a África desenvolva, do ponto de vista de democracia, do aprofundamento da democracia, é exigir que os africanos trabalhem para que sejam cada vez mais transparentes e, de facto, fez algum esforço no sentido de melhorar relações com os africanos. Mas há princípios, portanto, não é só porque é africano e iria violar os princípios sobre os quais assenta a diplomacia americana. Portanto, nós, como africanos, não devemos esperar favores ou facilidades que venham de quem quer que seja. Nós temos de nos catapultar, temos de nos elevar para o nível de um povo civilizado, de um povo com princípios, que, de facto, chega naquilo que podemos dizer as medidas ou as bases, os princípios aceitáveis no mundo civilizado. Isaías Samakuva, presidente da UNITA em Angola, era o nosso convidado.